irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, como vão vocês? Estão alegres? Estão com saúde? Estão gozando da paz de Cristo? Estão felizes? Sabe que felicidade é um estado que pode ser momentâneo, temporal, vamos dizer assim. Só existe uma felicidade que é eterna. Ela começa no dia em que você sinceramente se converte a Cristo e vai por toda a eternidade. Pode compreender isso? Felicidade não é um momento de alegria apenas. Felicidade é um estado que pode ser temporário, se for uma felicidade humana, carnal. Ah, que felicidade, comprei um carro. Ah, que felicidade, comprei uma casa. Ah, que felicidade, eu casei. Isso tudo é temporário. Agora, eu sou feliz porque tenho a Cristo. Essa é eterna. Essa felicidade vai pela eternidade. Você baixa a sepultura aqui, quando Cristo vier buscar a sua igreja, você vai ressuscitar e essa felicidade vai continuar. Pode compreender isso? Ok. Eu desejo que você esteja bem, esteja alegre, esteja feliz, mas principalmente que esteja com saúde física e mental. Porque é tão importante quanto, ou talvez até mais, a saúde mental quanto a saúde física. Saúde mental tem uma pessoa equilibrada, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que pensa duas vezes antes de fazer alguma bobagem. Saúde física, nesse mundo atualmente em que vivemos, com os climas variando tanto, com tantos acidentes acontecendo, é relativa. Mas em todos os assuntos, em todos os casos, seja na saúde mental ou na saúde física, é importante a operação do Espírito Santo de Deus. Se você está com Cristo, você está bem. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos fazer uma leitura para meditarmos nela. E eu vou continuar em Mateus. Nós estávamos lendo no capítulo 11, mas agora vamos para o capítulo 12. Acho que já lemos também um pouco no capítulo 12, mas vamos ao capítulo 12. Perdão, vamos ainda no capítulo 11. Eu tinha feito umas marcas aqui com lápis, estava achando que já tinha falado a vocês sobre esse assunto, mas vamos falar do capítulo 11 ainda, do versículo 20 ao 24. Apenas 5 versículos, não é? 20, 21, 22, 23 e 24. Preste muita atenção, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Preste bem atenção no teor do assunto.
Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Aí diz o versículo 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido. Com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado ao céu? Será jogado no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Somente até aí, vamos orar, para depois voltarmos a meditar no assunto. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez, Senhor, no dia de hoje nos voltamos a Ti em oração. Primeiramente para Te agradecer, Pai, para Te agradecer pelo dia de hoje, pelos livramentos que nos deste, pela saúde, pela paz, pelo perdão, pela salvação, pelo alimento, pelo sustento, enfim, por tudo que tens feito por nós. E agora, Senhor, Te agradecemos por esse momento propício para falarmos e meditarmos na Tua palavra. Mas para tanto, Senhor, eu peço a unção do Teu Espírito, para que todos, não só quem está falando, mas quem estiver ouvindo do outro lado, sejamos cheios do Teu Espírito para compreender, para entender a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Portanto, Senhor, revela-te pelo Teu Espírito, através do pregador, para que todos sejamos abençoados. Te peço saúde e paz para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu tenho seguido assim a eito, ou seja, quase que uns versículos seguidos aos outros, do Evangelho de Mateus. Eu gosto muito de meditar no Novo Testamento, não apenas nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas também nas cartas, no próprio livro de Atos. Todo o Novo Testamento é rico para nos ensinar. Toda a palavra de Deus é importante, eu sempre falo isso, desde o Gênesis ao Apocalipse, mas cada coisa tem o seu lugar. E para os dias atuais, prestem bem atenção, para os dias atuais, o mapa da mina, ou seja, o esquema para a nossa vida, é principalmente o do Novo Testamento, que é onde a palavra está bem mais atualizada conosco, que somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Repito, sem desprezar o Velho Testamento, jamais. O Velho Testamento é tão importante quanto, mas é bom conhecermos o Novo. Pois bem, Jesus estava falando e aqui ele diz, ai das cidades impenitentes. Impenitentes, quer dizer, aquelas que não se arrependeram dos seus pecados. Mas Jesus está falando aqui, ele está repreendendo as cidades, não é o esquema, vamos dizer assim, o esquema humano, o esquema físico, o esquema geográfico das cidades.
está se referindo quanto à salvação. E isso tem muito a ver com pastores, com dirigentes, com aqueles que, enfim, pregam a palavra. Então, preste atenção. Então, Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. Esse é o detalhe. Ele estava repreendendo aquelas nas quais ele havia feito muitos milagres. Ou seja, onde a palavra de Deus operou, onde Deus operou através de Jesus Cristo e, posteriormente, por meio até dos apóstolos. E aí, veja bem, essas cidades aqui, inclusive, se nós quisermos traduzir isso profeticamente, nós podemos dizer quanto às as denominações. Vejam bem, profeticamente tem sentido também. Quanto às denominações, quanto às igrejas locais, às vezes a mesma denominação, um pastor tem uma metodologia, outro pastor tem outra. Isso não deveria ser, mas acontece. Mas vamos em frente. Aí o versículo 21 fala assim, agora ele usa cidades como exemplo. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Pano de saco, vestir-se com pano de saco e sentar-se sobre a cinza, enfim, untar-se de cinza, era um costume judeu que denotava arrependimento. As pessoas que se arrependiam tinham isso como costume. Mas veja bem, Corazim e Betsaida. Jesus operou milagres nesse lugar. O evangelho foi pregado nesse lugar. Tiro e Sidom, menos. Não é que eles não tivessem ouvido o evangelho, mas menos coisas aconteceram em matéria de milagres e de pregação nessas cidades. Então ele diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que aconteceram aí com vocês, eles teriam se arrependido. Ou seja, Tiro e Sidom não estava sendo chamada a atenção porque pouco ali foi feito. Mas Corazim e Betsaida, não. Jesus operou milagres ali. Vamos mais em frente para entender melhor. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Claro. É como se você lidasse com duas pessoas. A uma você fez muitas recomendações. A outra você mal tocou no assunto. Foi assim uma coisa por alto. Quem é que tem mais responsabilidade sobre o que vai praticar relativo àquele assunto? Aquele que você deu mais explicações, aquele que você mais orientou, aquele que você mais ensinou. Aquele que só ficou sabendo por alto, ele é sujeito mais a errar. Então o rigor será maior para aquele que mais soube. Ouça com atenção tudo, porque ao final você vai ter uma surpresa. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Sidom do que para vocês. Aí vem o versículo 23. E você, Cafarnaum, ele agora muda de cidade. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado ao céu? Cafarnaum havia um pouco de riqueza ali, um pouco de pujança. E eles se achavam os bons. Pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que foram feitos em você, olha só
O que Jesus apelou para uma explicação sobre Sodoma, coisa que já havia acontecido lá no Velho Testamento. Todos conhecem a história de Sodoma e de Gomorra, que chafurdavam tanto no pecado que Deus destruiu a cidade. Com erupções vulcânicas, com tudo que foi possível, Deus destruiu as cidades. As cidades já não existiam mais. Deus limpou da face da terra. E Jesus aqui está dizendo que se tivessem sido pregado e feito os milagres que aconteceram em Cafarnaum, Sodoma, se fosse feito em Sodoma, Sodoma talvez não tivesse perecido. Deus talvez não a tivesse destruído. Talvez ele diz assim: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Até o céu? Será jogada no inferno. Será elevado até o céu? Ponto de interrogação. Você está pensando que você está livre de castigo? Aí agora é com ponto de exclamação. Será jogada no inferno, ou seja, vão para o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje, ou seja, no tempo de Jesus Cristo, que já não existia mais Sodoma nem Gomorra. Se houvessem lá os milagres que houveram em Cafarnaum, se eles tivessem conhecido o Evangelho de Cristo, não conheceram, até porque Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, mas simplesmente haveriam ainda de existir Sodoma e Gomorra, não teriam passado pelo castigo que passaram. E agora vem o último versículo que arremata tudo. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Olha, esses versículos aqui me deram o que pensar. Primeiro, a gente vê como Jesus usa exemplos nos quais ele operou, dando a entender que Jesus fez milagres e pregou as boas novas, ele com seus discípulos e tudo mais, e muitos nessas cidades não deram crédito. Muitos também se arrependeram, mas muitos não deram crédito. E ele aí faz essa comparação. Nos lugares onde eu não operei tantos milagres, nos lugares onde eu não preguei tanto o Evangelho, haverá menos rigor para essas cidades. Por último, ele apela até para Sodoma, comparando Cafarnaum. Em Cafarnaum operei muitos milagres, em Cafarnaum preguei muita palavra, os meus discípulos também, etc, etc. Se em Sodoma estivesse eu lá, operado esses milagres e pregado o Evangelho, provavelmente muitos se arrependeriam e Deus não destruiria a cidade. E ela existiria até hoje. Vocês podem compreender isso? Pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Muito, muito, muito e muito. Há lugares que até chamam de igrejas, mas nem sempre o são. Às vezes pontos de pregação, nós não estamos qualificando ou desqualificando isso, é apenas para explicar. Pequenos pontos de pregação, muitas das vezes até abertos por pessoas que não são qualificadas ministerialmente para isso,
Tem igrejinhas por aí que presbíteros chateados com seu pastor saíram e de pirraça abriram uma igreja ali pertinho e tal. Não vamos entrar nessa área. Quanto a essas, a gente nem pode falar muito, porque o importante é que o evangelho seja pregado. Há igrejas também que são pseudo-cristãs e nós, os cristãos, chamamos de seitas religiosas, seitas filosóficas. Eu não vou citar nomes, porque não estamos aqui fazendo acusações, mas são consideradas seitas principalmente porque não seguem à risca, vamos dizer assim, integralmente, os ensinos da Palavra de Deus. Tem algumas coisas da Palavra de Deus até para ajudar a confundir, porque é comum a pessoa confundir com a verdade uma grande mentira onde entra um trechinho pequenininho da verdade. A pessoa faz um enredo grande, mentiroso, e no meio bota uma verdadezinha. Quem não tem muita compreensão e ouve aquela pequena verdade, pensa que todo o restante é verdade. Então as seitas se preocupam com isso. Falam às vezes do nome de Jesus, falam de Deus, falam de certas coisas, mas no cômputo geral estão cheias de coisas erradas que nós não estamos aqui nem denominando e nem qualificando, estamos explicando. Podem compreender isso? Agora, e as igrejas mais sérias? Tem muitas denominações sérias, também não vou ficar citando nomes, porque cabe àquele que escolhe, àquele que ouve, ter discernimento para entender, comparar com as Escrituras para entender. Mas tem denominações maravilhosas que ensinam a palavra de Deus. Não quer dizer que nessas denominações também não tenham algumas lideranças ou alguns membros até problemáticos. Porque o ser humano é problemático. Pessoas erradas tem em todas as áreas. Tem pessoas erradas na medicina, pessoas erradas na engenharia, pessoas erradas no comércio, pessoas erradas na indústria e pessoas erradas na religião e muito mais ainda na política. Repito, sem citar nomes. Mas os lugares, vamos dizer assim, cristocêntricos, os lugares onde se prega a palavra de Cristo realmente, as pessoas problemáticas são menos, a quantidade é menor. E assim como tem pessoas erradas em todos os lugares, tem pessoas certas, pessoas corretas também em todos os lugares. Podem compreender isso? Tem pessoas corretas no comércio, tem pessoas corretas na indústria, tem pessoas corretas na medicina, tem pessoas corretas na engenharia. Todo lugar onde eu citei que existem pessoas erradas, nesses mesmos lugares, nessas mesmas profissões, nesses mesmos ramos, existem pessoas corretas. Porque nós não estamos aqui qualificando quem é bom, quem é mau. Eu quero que você entenda. E o ser humano, ele mesmo, é o próprio problema. Se ele se converte a Jesus Cristo e deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, ele está menos propenso a errar. Ele é sujeito ao pecado, porque ele é pecador de origem, mas ele está sujeito a errar menos. E quando erra, costuma ter a decência de se corrigir, de se arrepender e de pedir perdão a Deus. A Deus e àqueles com quem eles erraram. Mas vamos ao assunto. O que no cômputo geral, isto que nós lemos, está nos dizendo? Você está numa igreja séria,
está sendo alimentado pela palavra de Deus, está sendo doutrinado, ensinado. Você é levado a cultuar verdadeiramente a Deus, a adorá-lo na beleza da sua santidade, a servi-lo, a buscar a santificação, a buscar a paz, a buscar uma vida digna de um cristão. Se você está fazendo isso, aleluia! Glórias a Deus, você está fazendo o que é correto e Deus está te honrando, está te abençoando. Mas quando a vida está esquisita para você, excesso de problemas na maioria das vezes criados por você mesmo, problemas quase que impossíveis de resolver, observe bem a situação dessa cidade. Será que você está obedecendo, respeitando aquilo que você está ouvindo nas pregações da sua igreja e na palavra que você está lendo? Porque se você está obedecendo e se você está lendo a palavra, sejam quais forem os problemas que surgirem, você continua em paz. Procura trabalhar no sentido de resolvê-los, mas com a ajuda de Deus. Pede a Deus a direção e, invariavelmente, os problemas vão sendo resolvidos, porque Deus não promete nos tirar os problemas, mas promete nos ajudar. Ele quer lutar as nossas lutas. Mas e se você não está fazendo isso? Se você vai na igreja e presta atenção em tudo, ai que música bonita, ai que teto bonito, ai que luminária bonita, ih, o sapato do pastor não está engraxado, ah, olha a roupa de fulano, olha a roupa de Beltrano, ah, você ouviu isso assim, você viu aquilo assim, ou seja, se você não está prestando atenção para colocar em prática aquilo que você ouve e vê na igreja, ai de você. Porque haverá menos rigor no julgamento daquele que pouco ouve o Evangelho ou que quase não ouve o Evangelho do que para você. Não estamos nem falando exatamente em perder a salvação, porque salvação não se perde. Ou se é salvo, ou não se é. Se você está na igreja e ainda não alcançou a salvação, lute por alcançá-la através do ver e ouvir e praticar. Porque se você só ver e ouvir e não praticar, está perdendo seu tempo. Agora, se você já é salvo e está dando uma bobeada, relaxando quanto ao seguir a Cristo como deve seguir, cometendo coisas às vezes pequenas, mas marcantes perante Deus, haverá um grande julgamento do trono branco, que é pelos nossos atos, pelas nossas práticas, e que visa o receber galardões. É aí que a sua ficha vai cair. É aí que Jesus diz, haverá menos rigor para aquele que não ouviu a palavra do que para aquele que ouviu a palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, veja onde você se coloca e comece, a partir de hoje, a partir de agora, a praticar a palavra. Senão, você está perdendo tempo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Tu conheces, Senhor. Tu conheces os Teus filhinhos. Nós não estamos condenando ninguém.
nós estamos citando a tua palavra e explanando a tua palavra e explicando a tua palavra, no desejo ardente de que alguém ouça e se corrija. E se não tiver ninguém que precise se corrigir, aleluia, glórias a Deus. Mas se houver alguém, e há, que eu sei que há, precisando corrigir as suas práticas, a sua vida cristã, toca no seu coração para começar hoje, para começar agora. Que não durma hoje sem primeiro orar a Ti e te pedir perdão e te pedir ajuda para melhorar a sua performance de cristão, a sua maneira de viver, o seu modo de vivendi, como se diz no latim. Pai Santo, abençoa, liberta, perdoa, cura e cuida dos teus filhinhos, em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.